E aí, pessoal, bom dia para vocês. No caso, eu dou bom dia porque estou gravando agora de manhã, mas vocês podem estar assistindo aí em qualquer horário, né? Vocês podem estar assistindo de dia, de noite, de tarde, então fica aí para vocês um bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas vamos lá. A partir de agora, pessoal, vamos testar um formato diferente, tá? A gente vai a gente vai testar agora as nossas aulas gravadas, com as explicações gravadas e com as aulas presenciais, não, né? Síncronas, né? Os nossos encontros ao vivo vão ser apenas de tirar dúvidas, resolução de exercícios. Eu vou deixar aqui, já na legenda desse vídeo, eu vou deixar o material que a gente vai utilizar hoje, tanto a apresentação quanto a gente vai, eu vou deixar uma lista de exercícios a respeito desse assunto que a gente vai conversar nesta aula. Perfeito? Então, vamos começar. Vamos começar agora a nossa aula sobre conjuntos. Então, pessoal, como eu já havia dito, nossa aula de conjuntos a gente vai ter agora. Esse curso agora que a gente vai fazer vai ser um curso voltado mais para a matemática do ensino médio, tá, pessoal? Claro que a gente pode ter algumas aulas entre as nossas aulas dessas do ensino médio, pode ter algumas aulas para voltar, para lembrar alguma coisa que a gente deixou passar, alguma coisa do tipo. Mas essas aulas do ensino médio vão ser baseadas nesse livro aí que está aí embaixo, né? 360 Matemática Fundamental, uma nova abordagem. No caso, a gente vai passar pela parte um, 2 e 3. Então aí tem os autores do livro, tá? E a edição que a gente vai utilizar é a segunda edição, que foi publicada em São Paulo pela editora FTD do ano de 2015. Eu sempre vou deixar aqui embaixo justamente essa referência do livro, tanto no começo quanto lá nas referências e fontes no final, para que vocês possam, se quiserem, né? Eu não sei se ainda vende exatamente essa edição, acredito que não, mas num sebo, em algum lugar assim que vocês encontrem e tal e quiserem comprar ou procurar algum amigo que possa emprestar para vocês, alguém que tenha. Enfim, e também fica os devidos créditos aí para os autores, né? Porque esse material eu só fiz assim a apresentação, juntei o conteúdo, tudo, mas não é de minha autoria, tá? Muitas coisas que a gente vai ter, algumas coisas, algum exemplo, alguma coisa, às vezes eu posso criar e tudo, mas eu vou estar seguindo bastante o livro, esses três livros, tá? Porque, assim, são pessoas mais é, 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 gabaritadas para a criação justamente de um material didático e tudo mais. Aqui a gente tem a missão maior, nossa missão maior é transmitir esse conhecimento. Tá bem, pessoal? Então, vamos lá. Conjuntos. O que é conjuntos? Um conjunto, pessoal, como está dizendo aí, é uma coleção de elementos, tá? É quando a gente, no caso, faz uma lista de convidados, de materiais que a gente queira, a gente está colocando tudo aquilo sobre um mesmo agrupamento, e isso na matemática a gente pode chamar de conjunto. Aí tem também aí, ó, uma figura que está mostrando alguns animais. Tem mamíferos de um lado, tem, eu não sei a classificação, pessoal, se vocês souberem melhor do que eu de biologia, vocês me corrijam, tá? Tem outros animais aquáticos aí, né? Acredito que teve até ter algum mamífero aí nesses aquáticos aí, né? Na baleia, né? E aí no meio tem alguns anfíbios, né? Animais, alguns mamíferos que também vivem na água. Tem a tartaruga que não é mamífero, né? O jacaré também não, mas temos aí no caso. Ah, não. Eu acho que não temos mamífero aí, que eu tô vendo, pensei que era um ornitorrinco, mas não é um ornitorrinco, não. E talvez seja um hipopótamo. Mas enfim,
não é a nossa preocupação. Mas temos aí uma classificação de animais. E se a gente voltar lá na biologia, também tem uma classificação de acordo com as suas características dos animais. Então, para a matemática, essa classificação, esse agrupamento de animais são conjuntos também, tá? Um grupo de pessoas pode ser um conjunto também. Quando um grande exemplo de conjunto é quando existe uma pesquisa, né? Agora está tendo o censo, né? Do IBGE para justamente levantar a quantidade de pessoas que vivem em nosso país, a renda delas, qual religião, no caso etnia, enfim, várias coisas. Às vezes até problemas de saúde pode ser até perguntado nesses censos, justamente para se criar uma base de dados para que a gente possa trabalhar. Na verdade, a gente não, mas a gente tem acesso. Mas os pesquisadores, né, os cientistas de dados possam trabalhar fazendo conjuntos e analisando esses dados que tem. Então, agrupando esses elementos que seriam os dados das pessoas, as pessoas em conjuntos específicos e descobrindo novas coisas. Então, o conjunto é uma forma da gente organizar os elementos, a gente organiza ele em coleções, em grupos, tudo bem? Então, assim, a ideia de conjunto, pessoal, a princípio pode parecer assim esse assunto muito básico e sem muito, vamos dizer, sem muita utilização, tá? Mas, ao contrário, é uma ferramenta poderosíssima à medida que a gente está avançando, né, como sociedade, mais são trabalhados os dados, mais importantes são os dados, então mais importante fica esse assunto, analisar conjuntos, trabalhar conjuntos acaba sendo muito importante. Na programação, se um dia a gente tiver a oportunidade de estudar juntos, tá, pessoal? A gente vai ver que a ideia de conjuntos também está presente lá, tá? E lógica também. Vamos lá. Então, como representar essas coleções? A gente pode, ou esses conjuntos, a gente pode representar por meio de uma lista, tá? A gente pode representar aí, pelo que está escrito aí, diagrama de Venn, que a gente vai trabalhar bastante. Já tem até um exemplo aqui na tela. E a gente pode representar também como a definição da propriedade que os seus elementos devem ter. É o que está exatamente escrito aí. Então a gente pode dizer, ó, tudo que obedecer essa regra aqui vai ser parte do meu conjunto. Eu não vou especificar quais são os elementos. Isso é ótimo quando a gente quer representar em conjunto com grande quantidade de elementos, ou seja, muitos elementos. Imagina se para a gente representar a população brasileira a gente tivesse que dizer todos os nomes de todos os nomes não, todos os nomes das pessoas que compõem o nosso país. Então seria um conjunto enorme e seria difícil de representar, e alguém analisar esse conjunto também seria difícil. Então a gente vai representar, no caso, a pessoas que é cidadão brasileiro, pessoas imigrantes que estão no país. Então a gente vai representando por várias outras regras, tá? Para não precisar especificar elemento a elemento, ou seja, pessoa a pessoa. E aí, ó, nessa linha aqui de baixo, aqui a gente tem a nossa primeira representação, nossa lista, tá? A é igual a abre chaves, é sempre assim que a gente vai representar em formato de lista, tá? O nosso conjunto. Uma letra maiúscula para representar o nosso conjunto, o nome do conjunto aí é A, o A maiúsculo, tá? É igual, os elementos vão estar escritos entre essas chaves, tá? E separados por vírgula. Por exemplo, A, E, I, O e o U. Beleza? Então nós temos aí os 5 elementos nesse conjunto A. Beleza? Que no caso, esse conjunto aí já é claro, né, que são as vogais da nossa língua portuguesa. Então, para o método da lista, o ideal usar o método de lista é quando a gente vai representar todos os elementos, né? Então, quando a gente tem um conjunto que tenha poucos elementos, é legal.
O segundo exemplo aí é o diagrama de Venn. A gente vai ver alguns diagramas mais complexos, tá? Mas temos aí o diagrama de Venn, que é justamente a representação com essas figuras geométricas, tá? No caso, elipse, quadrados, círculos, são as figuras mais comuns. Então, a gente sempre destaca, no caso, a gente sempre destaca o nome do conjunto com a letra maiúscula, tá? Então, nós temos aí essa bolinha amarela, que tem aí A em maiúsculo, e dentro desse elipse maior, ele é como se fosse a representação geométrica. Então, tudo que está na área desse elipse, está na região interna desse elipse, são os elementos que fazem parte do conjunto A. E nós temos aí, ó, A, E, I, O, U. Mais uma vez, é o mesmo conjunto de cima, só que representado agora com o diagrama de Venn. Tá? Venn foi um matemático, tá, pessoal? Fiquem à vontade para dar uma pesquisada. Quem sabe a gente começa até a estudar um pouco mais a história da matemática em um futuro. Mas é uma forma geométrica da gente expressar, no caso através desse diagrama, os conjuntos. Em alguns momentos fica mais fácil da gente analisar algumas relações entre conjuntos com um diagrama, tá? Mais uma vez, a gente pode representar poucos elementos ou pode representar só, vamos dizer, o tamanho do conjunto, sem se preocupar em mostrar os seus elementos, tá bem? A gente vai ver mais exemplos, bastantes exemplos desse diagrama de Venn. E por fim, nós temos a nossa terceira forma de representar um conjunto. Mais uma vez, a gente vai botar o A e o igual, né? O A maiúsculo, né? Que é o nome do conjunto, poderia ser outra letra, tá? Mas a gente aqui está usando a letra A. E nós temos aqui A é igual abre chaves, então perceba, sempre a gente vai botar o nome do conjunto em maiúsculo, igual abre chaves e fecha chaves. Entre essas chaves, que são esses símbolos aqui, pessoal, que a gente já estudou lá na parte de matemática básica, né? É onde a gente vai botar ou os elementos ou alguma propriedade ou as propriedades que caracterizam esses elementos, tá? E nós temos aqui até um símbolo matemático que a gente vai ver melhor durante essa aula. E aí tá dizendo aqui, ó, x, A é igual a x, tal que x é uma vogal da língua portuguesa. Então, A tem os seus elementos aí, no caso representado por uma variável x, sendo que esse x tem que ser uma vogal da língua portuguesa. Então, nós temos aí as 5 vogais da língua portuguesa representada por uma fórmula, por uma propriedade, tá? Então, quando a gente lê isso, a gente vai saber já que então, na língua portuguesa nós temos a letra A, letra E, letra I, O e U como vogais da língua portuguesa. Então, estão aí representados todos os 5 elementos desse conjunto A. Então, tranquilo, né, pessoal? Lembrando, qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários dúvidas, alguma correção, como já foi feito, já houve um pequeno erro de cálculo e aí um dos nossos inscritos chegou e comentou lá, e eu agradeço bastante pela correção. Podem deixar lá também sugestões, o que vocês desejarem, de forma respeitosa, né? Deixar nos comentários, será bem-vindo e lido e respondido, tá, pessoal? Então, o diagrama de Venn é essa forma aí, ó. Lembra que eu disse, né? Pode ser representado com círculos, elipses, quadrados. Aí são 3 conjuntos representados com círculos, tá? A gente vai mais falar do que é isso aqui, ó. AB, AC, ABC, BC. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte apenas agora. Aqui nós temos, ó, o A, que é esse círculo. Então, esse conjunto A é esse círculo. O conjunto B é esse círculo aqui, ó. E o conjunto C é esse círculo aqui. Então, A é o vermelho, B o azul e C o laranja. Acredito que vocês estão vendo o meu mouse, tá? Eu estou realmente percebendo que ele está pequeno. Nas próximas aulas eu vou aumentá-lo, beleza? Para ficar bem mais visível para vocês. Então, beleza, pessoal.
tranquilo até aí, né? Então eu representei esses três círculos, ou esses três conjuntos através desses três círculos, tá? E aí eu até descrevi uma interação entre eles que a gente vai estudar mais à frente. Mas antes de estudar essas interações, essas relações entre conjuntos, eu quero mostrar para vocês aqui alguns dos símbolos matemáticos que a gente vai se chocar durante o nosso estudo com conjuntos, tá? Alguns símbolos matemáticos que também vão nos acompanhar daqui em diante. E esses símbolos matemáticos são, vamos lá, trabalhando de um por um, com calma, não precisa se assustar com eles, não precisa também decorar todos agora, tá? Aconselho que vocês escrevam numa folha, deixem bem acessível para quando vocês se depararem com eles, vocês têm onde pesquisar fácil. Vocês vão decorar eles à medida que vocês forem utilizando. E se vocês pararem de utilizar, vai esquecer, assim como eu esqueço também. Eu não consigo lembrar de exatamente todos os símbolos matemáticos a todo momento. Às vezes, por não ver no cotidiano e tudo mais, eu acabo esquecendo de um ou de outro, tá? Mas vamos lá. Mas é só pesquisar e a gente já relembra com facilidade. Não é a mesma coisa de ver pela primeira vez. Vamos lá. Nós temos aí, o primeiro que temos aqui é esse aqui, ó, que é uma setinha apontando para a esquerda. Ele simboliza o menor que. Então, o elemento que estiver, o número, o elemento que estiver à esquerda, ele é menor do que o elemento que está à direita. Vocês percebam até que a setinha apontando para a esquerda já dá até a ideia. O lado menor da setinha está à esquerda. O lado mais largo da setinha, maior da setinha, está à direita. Então já diz que o que está à esquerda é menor que o da direita. Beleza? O de baixo é exatamente o oposto. O que está à esquerda é maior que o que está à esquerda. Agora a setinha está apontando para a direita. Então já inverte o sentido de quem é maior e quem é menor, não é isso? Então os dois primeiros símbolos são menor que e maior que. Depois temos essa mesma setinha para a esquerda e um tracinho na horizontal embaixo. Pensa que é uma setinha para a esquerda e o sinal de igualdade. Só que como já tem a setinha em cima, a gente só bota o tracinho de baixo da igualdade, tudo bem? Então ele está dizendo o quê? Que o da esquerda é menor ou igual ao da direita. Beleza? Tranquilo, né? E o quarto elemento aí, o quarto símbolo aí está dizendo que o da esquerda é maior ou igual ao da direita. Beleza? Esses dois símbolos são menor ou igual a ou maior ou igual a. Bem simples, né? Bem fácil. Até visualmente a gente consegue distinguir, né? E esse eu acho que é o símbolo mais famoso depois da igualdade, né? Então nós temos aí, são os símbolos mais famosos depois do símbolo de igualdade. Então nós temos aí um E que está virado para o lado contrário. Esse E que está virado para o lado contrário simboliza a palavra existe. Então quando nós queremos dizer que algo existe na matemática, nós escrevemos esse E ao contrário, que seria um 3, só que não o número mesmo, a gente vai colocar, né? Já para não confundir com os números, a gente vai escrever um E. E para não escrever com um I ou E, né? O I, quando eu falo conectivo da língua portuguesa, não a letra I. A gente escreve esse E virado para o lado contrário. Então, nós temos aí também o E cortado. Quando a gente vê nas placas de trânsito alguma coisa e um traço na frente, né, a gente sabe que é proibido, né? Por exemplo, tem estacionar, né? O E cortado, né? Proibido estacionar. Quando tem dois carros um lado do outro e um traço na frente, é proibido ultrapassagem, né? Ou rodar ali um lado do outro e tal. Então é proibido.
E se é proibido existir, quer dizer que não existe, tá? Então, quando nós temos esse é ao contrário cortado, verdade? É assim, beleza? Cortado, ele, na verdade, está dizendo que ele não existe, que esse elemento não existe, tá? Quando a gente quer dizer que ele não existe, a gente utiliza isso. Nós temos o famoso símbolo de igualdade, não é isso? Temos também o símbolo de igualdade cortado, que aí dá a ideia o quê? É proibido a igualdade? Não, não igual, ou seja, diferente, tá? Então, quando nós temos a igualdade cortada, é porque está dizendo que é diferente. Então, quando a gente quer dizer que é diferente, a gente faz isso. Ao contrário de igualdade. É bem, assim, intuitivo, né? Até agora foi bem intuitivo. Nós temos agora, na outra coluna aqui, temos o traço, assim, na vertical, não é isso? Ou os dois pontos, ou ponto e vírgula, que simboliza tal que. É mais para quando a gente vai escrever essas expressões, tá? Essas expressões matemáticas que vai definir, a gente utiliza esses símbolos. Então, toda vez que você vê esse traço, dois pontos e ponto e vírgula, a gente pode ler como tal que. Beleza? Nós temos esse bem arredondado aí, né? Ele dá a ideia de pertencimento. Então, quando eu quero dizer, por exemplo, que essa aula pertence ao curso de matemática do ensino médio, eu vou dizer que essa aula, eu vou colocar esse ezinho aí redondinho, que significa pertence, curso de matemática, tá? Então, conjuntos, ou do ensino médio, conjuntos, esse ezinho, curso de matemática do ensino médio. Conjuntos pertence ao curso de matemática do ensino médio. E se esse ezinho arredondado aí tiver cortado, ele não pertence, tá? Sempre que tiver o traço é uma negação, beleza? É uma negação mesmo. Nós temos aí esse C aí mais comprido, tá? Não é um C, tá, pessoal? Assim como esse Ezinho também não é um E. Mas muitos dos elementos aqui vêm da língua do grego e de outros sistemas de símbolos e tudo mais. Então, não é um E realmente, e aqui também não é um C. Beleza? Esse aqui é o símbolo de subconjunto, ou seja, está contido. A gente vai trabalhar bem mais esses símbolos aqui, que já começam a ser não tá tão intuitivo. Mas eu quero que vocês leiam ele quando vê esse Czinho virado para a direita, como estar contido. Está contido, não estar. Está contido. E o Czinho ao contrário é contém, beleza? Como está dizendo aqui, ó, contém, beleza? E se eles estiverem cortados, é a negação dele. Não está contido e não contém. Beleza, pessoal. Isso aqui é o mínimo para a gente começar já a trabalhar as nossas linguagens matemáticas e tudo tal desse assunto de conjuntos, tá? Então a gente aqui já pode prosseguir. Lembrando, vocês voltem para consultar à medida que vocês precisam, vocês encontram esse assunto aí no exercício ou até durante a explicação, beleza? Não tem problema não decorar, tá? Vão utilizando sem pressão. E aí nós temos alguns exemplos, né, de utilização desses símbolos. Nós temos aqui, ó, uma regra que está descrevendo o conjunto A. Ó, o conjunto A é igual, ó, já começou os símbolos aqui, igual a x pertencendo aos números naturais. A gente estudou isso lá no nivelamento, tá, pessoal? Se você está meio perdido aqui nessa aula em relação a essas terminologias, conjuntos naturais, inteiros, racionais, que a gente pode abordar assim, dê um retrocesso lá, volte lá na aula de conjuntos, tá? De matemática básica do ensino médio, ou do ensino médio não, matemática básica de nivelamento lá, as aulas de nivelamento que a gente teve,
volte lá, dê uma olhada, assista um pouco aquelas aulas. Ali foram aulas ao vivo, então tem até perguntas e tal. E deixe seu comentário aqui ou lá que eu vou responder onde você também deixar a sua dúvida. Então temos aí que x pertence, ó o ezinho aí arredondado, pertence aos naturais, tal que, ou seja, sendo que o x é par e x é menor que 10. Então eu estou dizendo que, primeiro especificando, x é os elementos do conjunto A são números naturais. Esses números naturais são par, tá? Pares, enfim. E eles têm que ser menor que 10, tá? Então, o que nós temos aí, representado no diagrama de Venn? O zero, beleza? O zero é um número natural, menor que 10. Mas temos o 2, o 4, 2 é par, 4 é par, e todos os dois são menores que 10. O 6, outro número par, e o 8, outro número par. Se a gente for pensar, o 10 também é par, mas ele já não é menor que 10, ele é igual, então ele já está fora, beleza? Então nós temos aí esses 5 elementos aí representados por essa regra, beleza? Nós temos também o conjunto B aí embaixo, né? O B é igual a x pertencente aos números naturais, ou seja, o x pertence aos números naturais, e veja que esse n aí, que representa os números naturais, tem um asteriscozinho. Quando a gente vê um conjunto com esse asterisco, é porque ele está excluindo o zero. Beleza, pessoal? Então, os números naturais fora o zero, beleza? Tal que o x é igual a 2 vezes k, sendo que k é pertencente aos naturais. Beleza? Então, estou dizendo que o x é um número... Os elementos de B é um número natural, diferente de zero, então não pode ter o zero, tá? Os números naturais fora o zero, sendo que x recebeu essa equação aí de formação. E essa equação aí é 2 vezes um valor, outra variável. E essa variável pertence sim aos naturais. Aos naturais, isso. Então nós temos aí, se k for zero, vai dar zero, mas a gente não pode utilizar o zero, né, nesse conjunto. Então ele está fora. Agora, se k for 1, vai ser x é igual a 2 vezes 1, vai dar o número 2. Se k for 2, vai ser 2 vezes 2, vai dar 4. Se k for 3, 2 vezes 3, dá 6. E assim sucessivamente, tá? Como aqui eu não botei nenhuma restrição para parar essa contagem, né? Esse aí é um conjunto infinito, tá? Ele não tem fim. Quanto mais a gente for procurando, mais números, mais elementos ele vai ter. Diferente do primeiro conjunto que a gente especificou, o conjunto A. Ele tem um número finito de elementos, ou seja, ele tem um tamanho bem especificado. Então aí a gente já falou aí, né? Conjuntos finitos é quando o conjunto tem um número determinado de elementos. Conjuntos infinitos é quando ele não é finito, ou seja, ele tem elementos. Por mais que você calcule, você nunca vai acabar com o número de elementos que ele. Mais você procure, mais vai ter, beleza? Então, realmente ele é infinito. Então, ele é mais expressado por suas propriedades, tá? Ao invés de fazer uma lista ou fazer um diagrama de Venn, às vezes pode não ficar claro como é que eu descubro mais elementos, né? Forçando a quem está olhando essa lista ou esse diagrama de Venn a ter que descobrir qual é essa regra de formação. Então, o ideal é a gente escrever, quando ele for infinito, qual é a regra que deu origem a ele, tá? Temos o conjunto unitário, é o conjunto que possui apenas um elemento, tá? Então, se eu estou falando, o conjunto A é igual a 3. Pronto, acabou-se. Então, esse é um conjunto unitário, beleza? Então, nós temos o conjunto vazio,
é aquele que não tem nenhum elemento, ele é representado por abre e fecha chaves e nada escrito dentro, ou por esse zero cortado, tá? Esse zero cortado é a representação do vazio na matemática, beleza? E nós temos aí o conjunto universo, que é formado por todos os elementos que estão sendo estudados, beleza? Então, quando a gente está fala de conjunto universo, é quando a gente diz, ó, a gente tem todos esses cidadãos brasileiros aqui. A gente tem todos esses moradores do país chamado Brasil. Só que eu quero desses aqui pegar só os que nasceram aqui no Brasil. Beleza? Então, quando a gente vai fazer isso, nós temos um conjunto universo que é toda a população brasileira, os que vieram de fora, os que são daqui, enfim, e nós estamos preocupados só com os que nasceram aqui no país. Então, fazendo isso, eu estou criando um conjunto que está dentro desse conjunto maior, que é a população brasileira, mas essa população brasileira é o universo, é o chamado conjunto universo. É o conjunto que tem todos os dados, até os que a gente não está estudando, querendo procurar algo neles, tá? Nós temos aqui, pessoal, as relações entre os conjuntos. A primeira relação aqui que a gente vai estudar vai ser a relação de igualdade entre conjuntos. E a gente pode botar aqui, dizer que dois conjuntos são iguais quando todos os seus elementos são iguais. Então, se a gente comparar de um em um elemento, e se todos os dois conjuntos tiverem os mesmos elementos, as mesmas quantidades e os mesmos elementos, eles são dois conjuntos iguais, tá? Eles têm que possuir os mesmos elementos. Nós temos aí, ó, o conjunto W e Y. O conjunto W tem aí descrito ele como uma lista, né? E são os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Já no conjunto Y, nós temos os elementos descritos de forma uma propriedade. E eles são x pertencente aos naturais. Então, os elementos pertencem aos naturais fora o zero. Lembra do asterisco? Tal que x seja menor que 6. Ou seja, os números naturais são zeros mais são números 0 mais os positivos, tá? Então, se a gente tirou o zero, então já começa em 1. E ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito, tá? Mas sendo que a gente só quer até os menores que 6, os números menores que 6. Então, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Esses dois conjuntos têm os mesmos elementos, tá? Eles foram escritos de formas diferentes, as representações desses conjuntos, né? Mas eles têm os mesmos elementos. Então, esses conjuntos são exatamente iguais. Eles estabelecem uma relação de igualdade. Perfeito? Agora nós temos a relação de inclusão. Inclusão, quando a gente pensa em inclusão, incluir, né? Agregar ali, né? Incluir. Ó, um conjunto é subconjunto de outro conjunto quando os elementos de A também pertencem a B. Então, um conjunto A é subconjunto de um conjunto B quando os conjuntos de A pertencem também a B. Aí eu representei pelo diagrama de Venn. Nós temos aí o conjunto A, que é feito pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. E nós temos o conjunto B, que além de ter os elementos que A tem, ele tem outros a mais. Tem o 1, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 7 e 3. Então, veja aqui. A gente poderia dizer, então se A tem os mesmos elementos que B, então eles são iguais. Não, porque B tem outros elementos que A não tem. Então, eles não são iguais, tá? Mas como B tem todos os elementos de A e outros a mais, quer dizer que B incluiu o conjunto de A. Se a gente for olhar aqui para a lista, nós temos aqui, ó, os mesmos conjuntos representados de duas formas diferentes. Ele tem aí o conjunto A
né, representado pela lista, e veja que os elementos de A também estão entre os elementos de B, né? Veja aí, se você olhar, comparar, um para um, você vai encontrar todos. Então, são duas formas de a gente representar essa relação de inclusão, tá? Então, continuando. Aí a gente já começa a ver algumas propriedades, tá? E aí é onde a gente vai começar a usar aqueles símbolos que já não foram mais tão intuitivos. Temos aí, ó, um conjunto é sempre seu próprio subconjunto. O que é que ele está dizendo aí? Se, por exemplo, quando a gente está dizendo que um... beleza. Acho que vai ficar melhor se eu desenhar. Vamos lá. Tá. Desenhar aqui. Se a gente tem esse conjunto aqui, ó, vai de C, beleza? Se a gente disser que ele tem outro conjunto, ou se a gente disser aqui que ele contém ele mesmo, a gente está sendo redundante, né? Mas ele não contém, é exatamente isso. Se a gente disser, ó, esse conjunto C contém ele mesmo, ou seja, ele tem ele mesmo incluso nele. É isso que eu estou dizendo aí. E a gente vai representar essa ideia de conter pelos símbolos lá. Esse ou esse. Esse aqui está dizendo que o conjunto que está aqui está contido nesse daqui. O conjunto da esquerda está contido, ou seja, está dentro, está incluso no conjunto que está à direita. Nesse outro símbolo aqui, ele está dizendo que o conjunto da esquerda contém o que está à direita. Então, esse conjunto aqui inclui esse conjunto aqui. Beleza? Epa. Então, e se eu estou falando do mesmo conjunto, ele contém ele mesmo. Ele é um próprio subconjunto dele mesmo. Subconjunto é justamente o subconjunto de um conjunto, é o conjunto que está dentro, está incluso, tá? Muitas palavras conjunto, né, de uma vez só. Mas vamos lá, continuando. Se A está contido, veja aí, ó, o símbolo aqui, né? Se A está contido em A, seja qual for o A, independente do conjunto, se esse conjunto contém ele mesmo, eles são iguais, tá? Porque ele mesmo, né? É uma propriedade reflexiva. Agora, se a gente está falando de dois conjuntos diferentes, se o conjunto A está contido em B e o conjunto B está contido em A, ou seja, eu tenho A está contido, A está contido em B e B está contido em A, então significa o seguinte, eles são iguais. Por quê? Porque para esse estar contido nesse, significa que esse que inclui, né, tem os mesmos elementos que esse. E se esse contém esse, significa que esse contém os mesmos elementos desse. Ou seja, se um tem os mesmos elementos que os outros, a gente já viu, né, que isso é a relação de igualdade. Beleza? E aí a gente tem até aqui a representação, ó. A, o conjunto. Eu fiquei deu um probleminha aqui, não está indo até o final. Mas vamos lá. Se a gente tem aqui, ó, o conjunto A, né, e o conjunto B. Se A está contido em B e B está contido em A, se a gente for analisar, eles têm as mesmas dimensões, ou seja, têm os mesmos número de elementos e, no caso, os mesmos elementos. Beleza? E, por fim, nós temos aqui, ó, se A está contido em B, então nós temos o conjunto A, está contido em B, beleza? Então, incluiu, beleza? E B está contido em C,
beleza? Ou seja, B está dentro de C, então quer dizer que A, que está dentro de B, ele está também contido por C, que inclui o B, né? Vamos ver graficamente. Se A está contido em B e B está contido em C, significa que C também contém o nosso A, né? Então A está contido em C também, beleza? É uma propriedade transitiva, né? Que está transmitindo aí essa relação, né? Essa relação de inclusão, beleza? Tranquilo, pessoal. Esses assuntos vale a pena a gente parar um tempo, analisar, pensar, para acabar não se confundindo, tá? É bem interessante que vocês entendam realmente essa ideia de inclusão. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Nós temos aí união de conjuntos. União é uma palavra já de estudo, né? Quando a gente está unindo dois conjuntos. Então, nós temos o conjunto A e o conjunto B. Se a gente une eles, a gente vai transformar eles em um conjunto só. Um conjunto C, D, qual letra você quiser dar, qual nome você quiser dar a esse conjunto. A gente vai estar unindo eles. Então, todos os elementos que faziam parte de A e de B, agora vão estar sobre um mesmo conjunto. O conjunto C, nesse caso aqui, ó, foi expressado aí, né, no diagrama de Venn. Se você for olhar, ó, todos os elementos que estão em A e estão em B, agora estão em C, beleza? E aí nós temos a representação dos nossos símbolos matemáticos, né? A união A união B, beleza? Então o símbolo de união é mostrado, nem tem naquela lista, né? Eu decidi colocar esse mais para frente. É representado como esse Uzinho aí, né? Esse U maiúsculo, tá? Então nós temos A união B é igual a C e C tem os seus elementos X, tal que X pertença a A, ou eu quero que vocês lembrem bem dessa palavra, ou dessa palavra, ou X pertença a B. Então, se esses números que eu estou colocando no conjunto C pertencer a A ou a B, eu vou sim dizer que ele faz parte dessa união, desse conjunto C, né? Dessa união entre A e B. Eu quero que vocês lembrem bem dessa palavra, pois ela vai ser muito importante para a lógica, tá? Isso aqui vai se repetir, essa ideia de ou e I, né? O conectivo I da língua portuguesa, vai se repetir para matérias como matemática, lógica, programação, física. Vai ser bem interessante vocês se lembrar dessa relação. Então, o ou está dizendo que pertence ou a A ou a B, ou a um ou a outro. Tanto faz. Pertencendo a um dos dois, está valendo. Se pertencer aos dois, melhor ainda. Pode estar incluso também nessa união. E nós temos aí o diagrama, né? E nós temos a nossa, acho que última relação, a relação de intersecção dos conjuntos, beleza? Intersecção é algo que pertence aos dois ao mesmo tempo. Vamos olhar a figura que eu acho que vai ficar bem mais fácil de entender. Nós temos o conjunto A e o conjunto B. Perceba que os valores 4 e 8 estão nos dois, os elementos 4 e 8 estão nos dois conjuntos, tá? Então, quando eu falo de intersecção, eu estou preocupado nos elementos que pertencem a A e a B. Se na união eu estava pensando nos elementos que pertenciam a um ou a outro, agora eu quero que pertença aos dois. Essa intersecção de conjuntos é justamente isso. São os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo que os conjuntos que eu estou analisando, né? 4 e 8 pertencem. O símbolo de intersecção é justamente esse U de cabeça para baixo. Então eu leio assim, ó, A intersecção B. No caso, eita, aqui eu coloquei errado o símbolo, tá? Aqui seria U de cabeça para baixo, tá? Então, A intersecção B é igual a C
sendo que C tem o seu elemento X, né? Tal que X pertence a A e... Então perceba que aqui, ó, só mudou o ou, né? Que agora não é mais ou, é I. Já dá outra ideia, né? Tem que pertencer a um, tem que pertencer a esta condição, pertence a A e pertence a B. Tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo, beleza? Então, nós temos aí o nosso conjunto C representado aí. Uma forma bem famosa de representar é através do diagrama de Venn. Uma intersecção é dessa forma aqui, ó. Eu pego e junto os dois conjuntos, formando uma área que os dois têm um domínio ali, tá? Os dois conjuntos A e B têm um domínio nessa área, que é justamente a área onde estão os elementos 4 e 8. Beleza, pessoal? Então, essa região aí que está sob o domínio de A e de B, essa região aqui no meio, beleza? Eu não vou conseguir circular ela toda, beleza? Porque está limitado aqui. Mas essa região toda aqui, ela é a intersecção dos conjuntos, ou seja, a parte onde eles se intersectam, eles se confundem ali, tá? Essa forma é bem famosa de ser representada. Então, se a gente voltar lá naquela página do diagrama de Venn, a gente vai ver as intersecções dos conjuntos, podendo até ter intersecção de 3, 4 conjuntos, 5 conjuntos, não importa quantos. Seria a região ali que eles compartilham os mesmos elementos, beleza? E aí eu quero deixar para vocês uma pesquisa para depois da aula, no caso, para vocês se aprofundarem. São as propriedades das relações de união e intersecção dos conjuntos. Procurem, aprofundem seu conhecimento, com certeza vai ajudar vocês a desenrolar muito mais coisa, mais rápido e tudo. É interessante vocês saberem porque evitam vocês terem que redescobrir a roda, tá? Muitas coisas que a gente for trabalhar, às vezes a pessoa tem que pensar, raciocinar uma coisa que já foi raciocinado para nós, já foi pensado e já está formalizado, tá? E eu quis deixar, justamente para não ficar muito tópicos aqui na aula, com o que vocês aprenderam aqui já conseguem decifrar o que vai ser abordado lá. E aí eu queria mostrar para vocês, já estamos quase finalizando nossa aula, eu queria mostrar para vocês como é que a gente calcula o número de elementos de uma união de conjuntos, tá? O número de elementos aqui representado pelo N, aí abre parênteses o qual é o conjunto, né? Então ele está dizendo aí, ó, o número de elementos de A união B, beleza? A união entre o conjunto A e B, é igual ao número de conjuntos de A mais o número de conjuntos de B menos a intersecção de A e B. Oxe, por que menos a intersecção de A e B se eles fazem parte do conjunto A e fazem parte do conjunto B? Vamos dizer que o conjunto A tem 10 elementos, beleza? O conjunto B tem 5 elementos. E a intersecção deles, vamos botar aqui, N, A intersecção B, o número de conjunto da intersecção entre A e B, vamos dizer que são 2 elementos. Beleza. Se a gente fosse dizer, ó, a união de A e B é quando a gente junta esses dois conjuntos em um conjunto só, não é isso? Ah, deveria ter 15 elementos, porque era só somar, né, a união entre A e B, o número de elementos da união de A e B daria 15, porque A tem 10 e B tem 5, seria se eles não tivessem nenhum elemento na sua intersecção, ou seja, eles não compartilhassem nenhum elemento. Aí sim eles teriam esse valor de número de elementos. Porém, como eles compartilham 2 elementos, tá? Significa que 2 desses elementos que estão aqui em A
também estão aqui em B. Se a gente simplesmente soma o número de elementos de A com o número de elementos de B, a gente vai contabilizar esses dois elementos que pertencem aos dois conjuntos duas vezes. Então, por isso que a gente faz é o seguinte: a gente pega o número de elementos de A, pega o número de elementos de B, soma e tira o número de elementos da intersecção, porque a gente vai estar descontando, a dupla contagem que a gente fez desses dois elementos, tá? Então, na verdade, se eles têm uma intersecção que tem dois elementos, o número de elementos de A união B, na verdade, é 15 menos 2, que vai dar 13 elementos. Beleza, pessoal? Até eu deixei aí o lembrete, né? Para que os elementos da intersecção dos conjuntos sejam contabilizados... para que não sejam, né? Tem um não ali embaixo. Não sejam contabilizados duas vezes, devemos subtrair o número de elementos que há na intersecção. Beleza? Pelo motivo que eu já expliquei aqui para vocês. Então, quando vocês forem calcular o número de elementos da união de dois conjuntos ou mais, lembre-se de subtrair o número de elementos da intersecção. Se a gente tiver unindo mais de dois elementos, mais de dois conjuntos, ou seja, 3, 4, a gente tem que tirar esse número de elementos da intersecção de acordo com o número de conjuntos, tá? Por quê? Vamos dizer que são 3 conjuntos, A, B e C, e todos eles têm dois elementos na intersecção, beleza? Eu aqui não posso só tirar uma vez o número de elementos da intersecção. Por quê? Porque eu contei esses dois elementos aqui, aqui e aqui. Então, na verdade, eu tenho que tirar duas vezes o número de elementos da intersecção para que fique só uma vez, tá? Esses elementos foram para que sejam contados apenas uma vez. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Nós temos aqui também diferença de conjuntos. Então, quando eu digo que eu estou pegando no conjunto A menos o conjunto B, eu estou dizendo que eu quero os elementos do conjunto A que não façam parte de B. Então, se eles tiverem alguma intersecção, esses elementos da intersecção também são tirados. Aí nós temos aí na figura dois conjuntos sendo representados pelo diagrama de Venn, né? E nós vemos que eles têm uma intersecção, né? Existe uma região aí que possa ter elementos aí que sejam compartilhados. Nesse caso aqui, eu não estou representando os elementos também, tá? Eu só estou preocupado em representar o espaço geométrico o espaço que esses conjuntos ocupam. Então, se eu estou fazendo A menos B, eu estou fazendo exatamente isso. Ó, veja que eu fiz um recorte aí da onde seria a extensão de B em A, tá? Tirando todos os elementos que também pertenciam a A, mas que pertenciam a B também. Então, não quero. Eu só quero os que pertencem exclusivamente a A. Então, quando eu faço essa diferença, eu estou dizendo que eu quero os elementos que pertencem exclusivamente ao primeiro conjunto. Beleza? Ó, A menos B vai ser igual a um conjunto C, né? Que aí a gente tem ele aí representado pelo diagrama de Venn. Nós também temos que, ó, se B está contido em A, podemos denominar a diferença A menos B como complementar de B em relação a A. Eita, agora complicou tudo. Calma, calma. Eu estou dizendo que se B está contido, ou seja, ele foi incluído por A, e eu faço a diferença de A menos B, beleza? De A menos B, eu estou dizendo que eu quero todos os elementos de A que não pertençam a B, né? Os que são exclusivamente de A. Então, a gente sabe que A vai ter uma perda, né? Vai ter uma baixa, né, em seus elementos. Mas se a gente parando para pensar, se B ele está incluso, ele está contido
em A, significa que esse conjunto que foi gerado pela diferença de A e B é o que falta em B para que B seja igual a A. Ou seja, é o complementar de B em relação a A. Beleza? Isso aqui é representado, pode ser representado dessa forma. É um C bem mais comprido, tá, pessoal? Não consegui encontrar essa letra, esse símbolo aqui no software que eu faço essas apresentações, tá? Então, eu coloquei como C maiúsculo. Essa diferença de A menos B, quando B está contido em A, no caso, essa diferença de dois conjuntos, quando o segundo conjunto está contido no primeiro aqui, a gente vai dizer que é o complementar de B em relação a A. Complementar, esse C é de complementar de B em relação a A. E aí nós temos o exemplo aqui, ó, o conjunto A é 2, 4, 6, 8, 10 e 12, beleza? O conjunto B é 4, 8 e 12. Então nós temos aqui, ó, B está incluso sim em A, ó, o elemento 4, o elemento 8 e o elemento 12. Então B está contido em A. E o complementar de B em relação a A vai ser todos esses elementos de A que não aparecem em B. Então é 2, 6 e 10. Se a gente fizer a união de B com o complementar de B em relação a A, vai dar exatamente o conjunto A. No diagrama de Venn, aqui, ó, a ideia de incluso aqui, né? A está incluindo o B, tranquilo? Então, se eu quero complementar de B em relação a A gente vai, veja que a gente tem o mesmo tamanho de A, só que a gente tem que tirar esse conjunto, esses elementos que estariam em B. Fica esse vazio aí, tá? Então, se a gente pegar e juntar os dois, o B com o complementar de B em relação a A, vai dar exatamente os mesmos elementos de A. Beleza? E quando a gente fala de diferença de conjuntos em relação ao conjunto universo, que é geralmente o conjunto universo representado por uma forma retangular, tá, pessoal? Quadrada, retangular, um quadrilátero. Tá? Lembra lá, né, da definição de conjunto universo, né? Quando a gente fala de complementar aí, o conjunto universo vai ser um superconjunto, ou seja, vai ser o conjunto que vai incluir todos os outros conjuntos ali desse tema abordado, não é isso? Então, se a gente faz a diferença do conjunto universo menos o conjunto A aqui, ele vai ser, a gente vai ter o complementar de A em relação ao universo, não é isso? E a gente vai representar dessa seguinte forma: AC. Quando a gente está falando em relação ao conjunto universo, esse complementar a gente expressa dessa forma. O nome do conjunto, que a gente está procurando o complementar dele, e o C aqui em cima, né? AC, que é a mesma coisa de o complementar de A em relação ao conjunto universo. Eu estou falando justamente essa notação porque vocês podem acabar encontrando em algum momento, tá? Então, vai ser a mesma coisa do conjunto universo menos A, beleza? E aí, pessoal, fica as nossas referências e as nossas fontes que a gente utilizou para fazer este material e preparar essa aula, tá? A principal referência da gente é o livro de Matemática 360 graus. Matemática Fundamental, uma nova abordagem. Nesse caso aqui a gente abordou o primeiro capítulo da parte 1, beleza? Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês aqui que estão assistindo, chegaram até aqui o final do vídeo, para final da aula, né? Para aprender mais e estar aqui conosco fazendo isso ser possível, né? Se não tivesse ninguém assistindo, não faria isso, não surtisse efeito, né? A ideia aqui, pessoal, é levar conhecimento para todos vocês, difundir mais conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse material aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar uma lista de exercícios para vocês aproveitarem, tá? E responderem para quando for na nossa aula ao vivo,
sempre, geralmente, sempre não, mas geralmente ou na quarta ou na quinta-feira. Infelizmente eu não consigo botar nenhum aviso no nosso canal porque ainda não tem 100 inscritos. Então mande para pessoas que você acha que vai querer vai gostar desse assunto, ou tá querendo aprender matemática, ou passou o ensino médio e tudo, faz tempo que estudou e tudo mais, e quer voltar a estudar matemática, entender, ou precisa desses assuntos para continuar crescendo profissionalmente, ou só conhecimento realmente, também curiosidade, passe para eles esse vídeo aqui e peça para eles se inscreverem para que a gente aumente o nosso número de inscritos e tenha mais recursos disponíveis para a gente trabalhar aqui, né? Para a gente difundir mais conhecimento, porque aí libera, por exemplo, lançar um aviso, um post para a comunidade a partir de 100, parece que é 100 inscritos e tudo mais. Mas perfeito, pessoal. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. As aulas ao vivo elas vão ficar gravadas como vem sempre ficando, tá, pessoal? Então, quero agradecer a vocês. Lembrando, né, que antes a gente não tinha essa identidade visual, né? O nosso era uma coisa meio genérica. Na verdade, não era genérica, mas a gente utilizou de outra coisa para botar aqui a nossa logo e tudo mais. Aqui foi feito tudo isso aqui pela minha esposa, que ela é estudante de design. Então, ela fez essa identidade visual pra gente aqui, que ficou bastante legal, gostei bastante. Então, tem uns elementos aí do nosso logotipo, né? Que tem todo um significado que a gente pode até comentar outro momento com vocês. Então vamos crescendo a fim de gerar mais conhecimento e mais igualdade para todos, tá, pessoal? Valeu, até mais, até a próxima aula. Responda os exercícios, tirem as dúvidas aqui conosco, deixem aí nos comentários dúvidas, sugestões, seja lá o que for, de forma respeitosa, tá, pessoal? E que a gente vai sim responder, ler tudo que vocês comentarem. Até mais!